Pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. A gente vai falar um pouco como é que estava organizada a sociedade do Egito. A gente vai observar que a sociedade do Egito, ela tinha um formato de pirâmide. Como é que a gente analisa uma sociedade por meio de uma pirâmide? Seja qual for ela. Pode ser uma sociedade atual, que a gente fala de uma classe rica, classe média, classe baixa, ou então a sociedade do Egito, que a gente estuda sobre as pirâmides. Se a gente analisar uma sociedade por meio de uma pirâmide, é mais fácil. A gente vê que a pirâmide ela tem o topo, que é a parte de cima, ela tem o corpo, que é a parte do meio, e vamos ter a parte maior da pirâmide, que é a parte da base, que é a parte de baixo da sociedade. A gente vai observar que essa pirâmide ela é organizada de uma forma desigual. Quem está no topo da pirâmide são as pessoas que têm mais poderes, e quando ela vai diminuindo, significa que as pessoas elas têm menos poderes. A gente vai observar que a sociedade do Egito ela era uma sociedade injusta, mas que ela realmente funcionava. A sociedade ela era bem organizada, cada pessoa tinha a sua função e tinha a sua obrigação e poderes determinados, onde cada um tinha menos poder, que tinha menos poderes, obedecia quem estava acima dele. Então a gente vai observar que a organização de uma sociedade, ela sempre vai ser da mesma forma. Ela ainda continua desde o Egito até os nossos dias. A gente vai observar quem está no topo da sociedade manda mais e quem está abaixo vai o quê? Tem que obedecer aqui à classe social que está acima. Então a gente vai observar que a sociedade egípcia ela estava dividida nessas classes sociais. A gente vê que cada segmento, cada divisão da pirâmide corresponde a um grupo de pessoas que viviam lá na sociedade egípcia. Quem está mais acima, manda. Quem está abaixo, obedece. Quem mais mandava na sociedade egípcia, a gente vai observar que era o faraó. Nós vamos observar que era o faraó, era ele quem governava o Egito. Ele tinha todos os poderes sobre a sociedade egípcia. Além disso, ele era reconhecido como um deus. Não existia nenhum tipo de eleição para escolher o faraó. Pois esse direito ele era passado de pai para filho. Nós chamamos esse direito de poder hereditário. É um poder que passa de pai para filho. O faraó ele ficava com os impostos que eram recolhidos da população e sua família era muito rica. Nós vamos observar que ele morava então em um palácio muito luxuoso. Nós vamos observar que era comum que ele ordenasse a construção de pirâmides para que quando ele morresse fosse colocado nessa pirâmide após a sua morte. E a gente vai observar que o faraó ele tinha um poder sobre a religião, era ele que cuidava da administração, da justiça e também da área militar. O faraó ele poderia ter várias mulheres, ele mandava em todas as terras do Egito e principalmente ele não governava só. A gente vê que o faraó para governar, a gente vê que ele era considerado um próprio Deus, mas ele também ele era considerado o filho do Deus só. Então todos tinham o direito de respeitá-lo. Mas para o faraó governar o Egito, ele precisava da ajuda de outras pessoas. A gente vai observar que ele tinha ajuda da nobreza, que era a sua família e também donos de terras do Egito, que ajudavam a ele governar. Haviam também os sacerdotes, que eram pessoas que cuidavam da religião e principalmente dos templos religiosos e tratavam principalmente o quê? Do culto aos deuses. Então eles tinham muito poder também no Egito. Nós vamos ter abaixo os escribas. Os escribas a gente vai observar que eram o quê? Pessoas que sabiam a escrita, que sabiam escrever. Eram pessoas também que fiscalizavam as construções e também poderiam cobrar impostos da população. Então, escriba era uma pessoa que cuidava de quê? Cuidavam das leis e cuidavam também da escrita do Egito, que não era todo mundo que sabia escrever. Então, aquelas pessoas que cuidavam das leis e da escrita e também cobravam impostos eram chamados de escribas. Abaixo, nós vamos ter também os vizir. O vizir era um funcionário que cuidava da justiça no Egito.
Havia também os soldados. Os soldados, a gente vai ter uma definição aí. Cada um eu coloquei uma definição. A gente tem os soldados, que principalmente eles viviam dos pagamentos pelos seus serviços e dos saques, dos roubos que eles realizavam durante as guerras, dos saques realizados. Porém, a gente vê que ele era pago pelo seu serviço. A gente vê que abaixo havia quem? Abaixo dos soldados, nós vamos ter na pirâmide quem mais? A gente vai ter então os artesãos. O que é um artesão? O artesão, que era menos importante do que os soldados, a gente vê que os artesãos eram o quê? Eram pessoas que produziam objetos. Geralmente eles trabalhavam em oficinas, como pedreiro, como também pessoa que fazia cerâmica, como padeiro, como pessoa que fazia uma cerveja, pessoas que faziam roupas, pessoas que faziam joias, que eram chamados de ourives. Então a gente vê que artesão eram pessoas que trabalhavam em oficinas, como pedreiro, como padeiro, como ferreiro, como pessoa então que fazia também faziam tecidos. Então a gente vê que faziam também vasilhas. Então a gente vê que eram vários então pessoas que eram chamadas de artesãos. Porém, a maior parte da sociedade egípcia era formada pelos camponeses. A gente vê que a grande maioria da população egípcia era formada pelos camponeses. Esses camponeses, a gente vê que eles trabalhavam em várias funções. Cuidavam da agricultura, cuidavam dos animais. A gente vai observar aqui também, quando eles produziam, a gente vai observar que os camponeses eles viviam em aldeias, eles eram obrigados a entregar metade do que eles produziam aos seus senhores, fossem os animais, fossem também, além dos animais, a gente vê além dos alimentos também. Então a gente vai observar que, além de trabalhar na agricultura e na pecuária, os camponeses também eram obrigados a trabalharem construindo palácios, templos e também construindo as pirâmides. A gente vai observar que os camponeses eles formavam a maior parte da sociedade egípcia. Eram eles que mais trabalhavam e mais que eram explorados pelo faraó. O grupo social, o grupo de pessoas mais pobres do Egito eram chamados de escravos. Os escravos a gente vê que eles formavam um número muito pequeno. Em sua origem, a gente vê que os escravos eles eram prisioneiros de guerra ou pessoas que não tinham conseguido pagar suas dívidas. A gente vê que os escravos trabalhavam em alguns locais, em pedreiras, locais quebrando pedra, em minas, e a gente vai observar que os escravos também, as condições de vida dos escravos, elas variavam de acordo com o tipo de atividade que exerciam. Geralmente também eles poderiam trabalhar em serviços domésticos, na casa do faraó também, ou em outras casas. Então, pessoal, era assim que estava organizada a sociedade do Egito. Quem está na parte de cima tem mais direitos, é mais privilegiado, e quem está na parte de baixo não tem muitos direitos e acaba sendo excluído pela sociedade. Então a gente vê o faraó tem mais direito, abaixo do faraó está a nobreza e sacerdotes, abaixo estão os escribas, que eram pessoas que sabiam, que cuidavam das leis e também sabiam escrever. Abaixo havia os soldados que defendiam o território, abaixo havia os artesãos que faziam os objetos, joias, tecidos, faziam vasilhas, eram pedreiros, eram pintores. Abaixo havia os camponeses, que cuidavam da agricultura e da pecuária para o faraó. E abaixo havia quem? O grupo social, o grupo de pessoas mais baixo do Egito, eram então os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou pessoas que não tinham pagado suas dívidas ao faraó. Eu coloquei então a definição bem breve, que vocês vão ver a definição. O faraó, o soberano todo-poderoso que era considerado um Deus vivo. Ninguém desrespeitava e ele tinha uma autoridade absoluta. Nós vamos ter aí os nobres, que eram proprietários de terra. Abaixo dos nobres haviam também um trabalhador do faraó, um funcionário, que era chamado vizir. Eles controlavam a arrecadação de impostos e cuidavam também da justiça.
Haviam também os sacerdotes, que eram homens que cuidavam de templos religiosos, ou seja, como se fossem os padres hoje, cuidando da religião, só que naquela época eles acreditavam em vários deuses. Então a gente vê chamado de sacerdote, eles eram chamados de sacerdotes, pessoas que cuidavam dos templos religiosos. Haviam também os escribas, que eram pessoas que organizavam as leis, e pessoas também que sabiam ler e escrever. Haviam também os soldados, que eram responsáveis pela defesa do território. Abaixo havia os artesãos, que eram pessoas que trabalhavam, então que trabalhavam como pedreiro, como desenhista, como pintor, como também ourive, que é pessoas que fazem joias. A gente vai observar por fim, havia os camponeses, que eram chamados de felas. A gente vai observar que eles faziam a maior parte da população e eles trabalhavam nas terras do faraó e na terra também dos sacerdotes, tanto criando animais como também produzindo alimentos. Abaixo havia quem? O grupo social, as pessoas que eram mais excluídas, mais desprezadas pela sociedade, eram os escravos. A gente vê que eles eram transformados em escravos, pessoas feitas prisioneiros de guerra, ou então a gente vê porque não tinham pagado suas dívidas ao faraó. A gente vai observar um pouco falando sobre a economia do Egito Antigo. A economia do Egito Antigo, a gente vai observar que era principalmente a agricultura. Na agricultura, eles plantavam vários produtos. Havia o trigo para produzir o pão, a cevada para fazer fazer a cerveja, havia o linho, que eles utilizavam para fazer um produto para produzir os tecidos, frutas, legumes, o linho e também o algodão, que era utilizado também para produzir os tecidos. E além disso também, além da agricultura, que era a principal base da economia, a principal fonte de riqueza para a civilização egípcia, eles também criavam animais, bois, carneiros, cabras e porcos. A gente vai observar então, para a gente finalizar, que os egípcios eles consideravam vários animais sagrados para eles. Os gatos, as vacas, os touros, os crocodilos, os cães, burros, elefantes, os peixes, gazelas, cavalos, ibis, leões, lagartos, macacos, carneiros, aves de rapina, serpente e pedaços de carne. Olha aí, a gente vai observar principalmente o gato era considerado um animal sagrado para a civilização egípcia. Então eles jamais iriam maltratar um gato, porque um gato era um animal sagrado. Da vaca também. A gente vê então que a civilização egípcia, pessoal, ela é muito importante para a gente estudar. A gente tentar compreender um pouco como é que eles estavam organizados e como é então que eles viviam.